Bom dia a todos, queridos e queridas, companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês, meus queridos, minhas queridas? Então, hoje é dia 16 de junho de 2023 e nós vamos juntos dar continuidade aqui à nossa jornada de cura da criança interior através dos ensinamentos de um curso em milagres, né? Então, hoje nós começamos o nosso vídeo com a revisão e os comentários da nossa lição de hoje. Lição 167. Só existe uma vida e eu a compartilho com Deus. Então, eu vou ler a lição, mas antes de começar a ler, na hora que eu estava lendo essa lição hoje mais cedo, eu falei assim, uau, que legal, né? Realmente nós estamos num mundo de realidade virtual, né? Não tem jeito, né? E aí eu quero que vocês ouçam o texto pensando nisso, pensando que Jesus está nos contando que nós estamos presos numa matrix de realidade virtual, tá? Então só ouçam assim. Aí depois vocês comentem comigo como foi essa escuta. Só existe uma vida e eu a compartilho com Deus. Não existem tipos diferentes de vida, pois a vida é como a verdade. Não tem graduação, né? Não existem meias verdades. É a única condição na qual tudo o que Deus criou compartilha. Como todos os seus pensamentos, a vida não tem oposto. A morte não existe porque o que Deus criou compartilha da sua vida. A morte não existe porque não existe um oposto para Deus. A morte não existe porque o Pai e o Filho são um. Nesse mundo parece haver um estado que é o oposto da vida. Tu o chamas de morte. Mas aprendemos que a ideia da morte toma muitas formas. É a única ideia subjacente a todos os sentimentos que não são supremamente felizes. É o alarme ao qual respondes quando não reages com perfeita alegria. Todo pesar, toda perda, ansiedade, sofrimento e dor, até mesmo um pequeno suspiro de cansaço, um leve desconforto ou o menor olhar de reprovação estão admitindo a morte. E assim negam que tu vives. Pensas que a morte é do corpo. No entanto, é apenas uma ideia irrelevante ao que é visto como físico. Um pensamento está na mente, pode então ser aplicado segundo a direção da mente. Mas, para haver mudança, é na sua origem que o pensamento tem que ser mudado. As ideias não deixam a sua fonte, né? Sobre isso nós falamos bastante no ano passado. A ênfase que esse curso dá a essa ideia se deve à sua centralidade nas nossas tentativas de mudar a tua mente sobre ti mesmo. É a razão pela qual podes curar. É a causa da cura. É por isso que não podes morrer. A verdade dessa ideia te estabeleceu uno com Deus. Lá vem o homem do ferro velho. A morte é o pensamento de que estás separado do teu Criador. É a crença segundo a qual as condições mudam, as emoções se alternam devido a causas que não podes controlar, que não fizeste e nunca podes mudar. É a crença fixa segundo a qual as ideias podem deixar a sua fonte e adquirir qualidades que a fonte não contém, tornando-se diferentes de sua própria origem, a parte dela em espécie, assim como em distância, tempo e forma. A morte não pode vir da vida. As ideias permanecem unidas à sua fonte. Podem estender tudo o que a sua fonte contém. Nisso podem ir muito além de si mesmas, mas não podem dar origem ao que nunca lhes foi dado. Assim como foram feitas, será o que vierem fazer. Assim como nasceram, farão nascer.
e de onde vieram, para lá retornarão. Então, o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que as ideias do ego são do ego, não deixam o ego. Então, não deixam a crença na separação, né? Elas vêm dessa crença ilusória, mas sim, vêm. E as ideias de Deus não deixam Deus. Então, vem da perfeição, do estado de união, certo? Ok. A mente pode pensar que dorme, mas isso é tudo. Não pode mudar o que é o seu estado desperto. Não pode fazer um corpo, nem habitar no interior de um corpo, tá? Essa parte aqui é bem Matrix. Aquilo que é alheio à mente não existe, porque não tem fonte, pois a mente cria todas as coisas que são e não pode lhes dar atributos que lhe faltem e nem modificar o seu próprio estado mentalmente ciente e eterno. Não pode fazer o físico. O que parece morrer é apenas o sinal da mente adormecida. Então, o que parece morrer é apenas o sinal da mente adormecida. O que parece morrer é apenas um sinal de que nós estamos dormindo, na verdade, né? Apesar de que aqui todos nós nesse momento entendemos que estamos acordados. O oposto da vida só pode ser uma outra forma de vida. Como tal, pode ser reconciliada com o que a criou, porque na verdade não é um oposto. A sua forma pode mudar, pode parecer ser o que não é. Mas a mente é a mente, desperta ou adormecida. Não é o seu oposto em nada que tenha sido criado, e tampouco naquilo que ela parece fazer, quando acredita estar dormindo. Deus só cria a mente desperta. Ele não dorme, e as suas criações não podem compartilhar o que ele não lhes dá, nem dar lugar a condições que ele não compartilha com elas. O pensamento da morte não é o oposto dos pensamentos de vida. Para sempre, sem qualquer tipo de oposição, os pensamentos de Deus permanecem eternamente imutáveis, com o poder de se estenderem por toda a eternidade imutavelmente, porém ainda dentro de si mesmos, pois estão em toda parte. O que parece ser o oposto da vida está apenas dormindo. Quando a mente opta por ser o que não é e por assumir um poder alheio que não tem, um estado estranho no qual não pode entrar ou uma condição falsa que não esteja dentro da sua fonte, ela apenas parece ir dormir um pouco. Sonha com o tempo, um intervalo em que o que parece acontecer nunca ocorreu, em que as mudanças forjadas são sem substância e em que todos os eventos não estão em parte alguma. Quando a mente desperta, apenas continua tal como sempre foi. Hoje, sejamos as crianças da verdade e não neguemos a nossa santa herança. A nossa vida não é como imaginamos. Quem pode mudar a vida por fechar os olhos ou fazer de si mesmo o que não é, porque está dormindo, vendo em sonhos o oposto do que é. Hoje não pediremos a morte sob nenhuma forma. Tampouco deixaremos que opostos imaginários da vida habitem um só instante, onde o próprio Deus estabeleceu o pensamento da vida eterna. Hoje nos esforçamos para manter o lar santo de Deus, tal como ele o estabeleceu, e tal como a vontade de Deus determina que seja, para todo o sempre. Ele é o Senhor do que pensamos hoje. E nos seus pensamentos, que não têm opostos, compreendemos que há uma só vida, e essa compartilhamos com ele, com toda a criação, e também com os seus pensamentos, aos quais ele criou, numa unidade de vida, que não pode se separar na morte e deixar a fonte de vida de onde veio. Nós compartilhamos uma vida, porque temos uma só fonte, uma fonte da qual nos vem a perfeição que permanece sempre nas mentes santas que ele criou perfeitas. Como éramos, agora somos e sempre seremos.
A mente adormecida tem que despertar ao ver a sua própria perfeição, espelhando tão perfeitamente o Senhor da vida, que ela se desvanece no que lá está refletido. E agora não é mais um mero reflexo. Vem a ser aquilo que é refletido, e a luz que faz com que o reflexo seja possível. Agora nenhuma visão é necessária, pois a mente desperta é aquela que conhece a sua fonte, o seu ser e a sua santidade. Só existe uma vida e eu a compartilho com Deus. Só existe uma vida e eu a compartilho com Deus. Isso aqui, essa experiência que nós temos aqui na matéria, na terceira dimensão, essa vida não é real. Por isso ela acaba. Por isso nós estamos num reino no qual tudo morre. Estamos num reino no qual, para que a gente possa sobreviver, a gente tem que se alimentar, né, de coisas vivas, né? Mesmo que nós sejamos vegetarianos, ainda assim, quando você come um alface, aquele pé de alface deu a vida por você, literalmente, né? Então, como é que a gente vai praticar essa lição hoje com a nossa criança interior? A gente vai levar esse conceito para ela, né? E vamos mostrar para ela que me ocorreu uma ideia agora, né? Mostre para sua criança interior que ela vive dentro de você, né? Que para você ela está viva, que para você ela é importante, que para você ela existe. E aí você vai trazer essa parte sua a uma possibilidade de integração, né? Essa parte não vai mais ficar esquecida, não vai mais ficar perdida, escondida debaixo do tapete, deixada pelos cantos, né? Essa parte agora faz parte de você. E vocês vão observar, que já devem talvez estar observando, que à medida em que o trabalho com a criança interior ele avança, né? Os pedidos da nossa criança interior, as demandas das nossas crianças interiores, elas vão se tornando menos intensas, né? Então antes a gente dava um ataque histérico por qualquer coisa. Hoje a nossa resiliência, a nossa capacidade de tolerar o que acontece, né? O nosso centramento é muito maior. Ah, a criança interior ela morreu, aquela que dava o ataque, ela morreu? Não, ela foi curada. Ela tá tranquila. É mais ou menos como se nós tivéssemos um filho, né? E aí você tem esse seu filho e você bota ele lá num cercadinho com os brinquedos favoritos dele, bota uma musiquinha lá para ele ouvir e ele vai ficar ali brincando tranquilo. E você tá cuidando dos seus afazeres domésticos, né? Ou do seu trabalho, enfim, né? E aí é muito legal, porque o seu filho tá lá no cantinho dele, brincando com as próprias coisas, se entretendo com as próprias coisas. Seu filho não morreu, né? Mas seu filho tá inteiro, ele tá ali centrado, né? E é assim que a nossa criança interior começa a ficar. Quando a gente começa a verdadeiramente estabelecer esse relacionamento de escuta com ela, de atenção com ela, tá bom? Então, hoje vocês vão contar para elas, não existe vida, só existe uma vida e eu a compartilho com Deus. Não existe vida fora de Deus, né? É na minha união com Deus, é na minha meditação, é na minha conexão que eu encontro a minha vida, né? E isso, à medida em que... Outro dia eu estava falando isso para uma cliente, né? Que vocês vão começar a ter mais cedo ou mais tarde lembranças de vidas passadas, né? Hoje pela manhã eu recebi uma mensagem de uma outra que falou para mim que teve um sonho que foi claramente ela viu as circunstâncias da própria morte numa outra vida, né? No meu ponto de vista. E é muito legal, porque quando a gente começa a ter essa abertura para enxergar esses nossos egos, corpos, personalidades de outros tempos, aí fica muito mais fácil para a gente aceitar a experiência da vida como algo temporário, né? Algo que tem princípio, meio e fim. Não é o que a gente queria. A gente queria viver eternamente nesse corpo, né?
Mas, nesse estado de consciência que nós estamos, pode ser que esse estado de consciência mude, a gente não sabe. Mas nesse estado de consciência que nós temos, que a humanidade tem, você vai viver, sei lá, 80, 90 anos, na melhor das hipóteses aí 100 anos, e acabou. Você vai pro plano espiritual para depois voltar, né? E tá tudo certo. E é importante também que a gente confie nesse processo. É muito importante que a gente confie nesse processo. Porque os nossos egos, corpos, personalidades, se eles são entregues nas mãos do Divino Espírito Santo, é aquilo que a gente comentou na live de domingo, né? Eu falei disso, eu acho que foi na live de domingo. Foi essa semana, com certeza absoluta, né? Que li um trecho lá de Um Curso em Milagres, no qual de Jesus diz que quando esse corpo ele não tiver mais utilidade, então ele será gentilmente deixado de lado, né? O que é gentilmente? A gente não vai precisar morrer num tiroteio no meio da linha vermelha, né? De susto, né? Passei, tô achando que ia chegar do outro lado, não, morri, né? Não cheguei, né? Então essa morte vai ser uma morte tranquila, vai ser uma morte gentil, mas é importante que a gente entenda que o tempo de aprendizado daquele ego, corpo, personalidade, ele acabou, né? Existe um prazo de validade, mas ali não está a minha vida. Aqui, nessa carne, não está a minha vida. Aqui está o meu traje, o meu escafandro, né? De terceira dimensão, de experimentar, de experienciar a terceira dimensão. Opa, tô aqui. Opa, para estar aqui preciso desse corpo, não é? Quando eu sonho, né, foi muito interessante essa mensagem que ela me mandou mais cedo, contando do sonho dela, que foi inclusive muito vívido, né? Quando eu sonho, meus amores, eu tô experimentando uma realidade lá no mundo do sonho e eu tenho um outro corpo. Aí você vai falar assim pra mim, não, Jaque, eu tenho a mesma aparência, eu tô lá com esse corpo. Você tá lá com a mesma aparência. Você tá lá com o mesmo ego, personalidade, mas você não tem um corpo de carne lá. O seu corpo de carne está dormindo em cima da cama, não é verdade? Ou sei lá, na rede, né? Ou no beliche, sei lá onde que você está dormindo, no chão, na barraca. Você tá dormindo em algum lugar, não é verdade? Então, gente, é muito importante que a gente vá aproveitando as lições de Um Curso em Milagres para a gente se destacar desse conceito equivocado de que nós somos esse corpo. E isso vai ajudar a gente de uma maneira absurda, primeiramente no momento da nossa passagem, porque o momento da nossa passagem vai chegar. Mas também muito vai nos ajudar a enfrentar eventualmente uma morte de um ente querido, né? A lição ali terminou. O que aquela pessoa podia aprender com aquele ego, corpo, personalidade se esgotou. Então a gente tem que mudar de nível. Aí a gente vai para o plano espiritual, né? O Gasparetto falava muito isso, né? Quando o Gasparetto ele descobriu que ele estava com câncer, né? Ele faleceu com 68 anos. Eu não via ele, talvez já uns 3 anos, né? E o Gasparetto era um homem muito bonito, alto, forte, estampa, presença. Era muito bonito. Ele era um homem assim que eu não o conheci nessas circunstâncias, mas ele era um homem que se você passasse na rua, você com certeza viraria o pescoço para olhar, né? Inclusive eu tenho um grande amigo meu que é gay, que um belo dia, nas vindas dele para o Rio de Janeiro, falou para mim, encontrei com o teu professor lá no Shopping Rio Sul. Né, ele estava fazendo compras no Rio Sul e eu falei, e aí, você achou ele bonito? Ele falou, nossa, muito bonito, um homem muito bonito, né? E aí o Gasparetto descobriu que estava com câncer, eu não me lembro onde foi o câncer dele, e ele definhou muito rápido, ele morreu muito rápido, eu acho que foi menos de um ano entre descobrir e falecer. Tem até vídeos dele onde ele já tá mais magrinho, né, já tá mais debilitadinho, e ele
gravou vídeo, inclusive. Eu acho que esses vídeos estão disponíveis. Ele falou, gente, não pensem que eu tenho medo da morte. Não pensem. Eu vejo os mortos, eu converso com os mortos, eu incorporo os mortos. Essa é uma experiência de vida. Eles têm vida lá em outro plano. Eu não tenho medo da morte. Para mim está tudo bem, né? Vou morrer, vou fazer a minha passagem. E ele falou, teve um vídeo no qual ele falou assim, não me lembro, não sei se eu vou faltar com a fidelidade aí, me perdoe se estiver faltando em algum nível. Mas ele fala, a única coisa que me surpreendeu foi o tamanho da escuridão que eu descobri que tinha dentro de mim, né? E aí, óbvio que ele foi com as ferramentas que ele tinha, que eram muitas, ele foi ali trabalhar aquela escuridão para que ele pudesse fazer a passagem dele com mais leveza, com mais tranquilidade, sem carregar correntes lá, arrastar correntes lá para o outro plano, né? Então é muito importante que a gente se lembre disso, gente, diariamente. Só existe uma vida e eu a compartilho com Deus, né? Então quando a gente realmente se abrir para observar a natureza transitória do mundo, né? Um dia passaremos, né? Aquela roupa maravilhosa que eu adorava, que me cabia, não me cabe mais. Ou eventualmente me cabe, mas eu não vou mais usar, porque eu não me sinto mais bem como eu me sentia vestindo aquela roupa há 10 anos atrás, né? Então tudo nas nossas vidas é transitório, né? Os nossos bichinhos de estimação passam para o plano espiritual, os nossos antepassados normalmente vão passar para o plano espiritual antes da gente, e quando a gente simplesmente fica no eu observador e observa isso, a gente pode viver essas experiências com muito mais leveza, com muito mais consciência, e inclusive podemos nos preparar para o momento em que essa realidade vai chegar para nós, né? Eu acho, falo aqui para todos os escorpianos de plantão, né? Eu tenho a minha lua muito bem situada em Escorpião, conjunta a Júpiter, né? Que é o monstro do zodíaco, que magnifica tudo que ele encosta, né? Então, magnificada por Júpiter em Escorpião. E Júpiter é o regente do meu mapa astral, porque o meu ascendente é Sagitário, né? E Júpiter é o regente de Sagitário, né? Então eu acho que é por isso que eu lido tão bem com a morte, né? O meu primeiro bichinho de estimação, meu gatinho Pete, ele viveu 19 anos. Eu tive o Pete entre os 11 e os 30 anos. E o Pete, uma semana antes de morrer, ele se comunicou telepaticamente comigo e me avisou que a vida dele estava no fim, né? E eu me lembro que eu cheguei desesperada. Eu acho que eu já contei essa história aqui no canal, que eu cheguei desesperada para minha maravilhosa terapeuta, falando que eu ia mandar sacrificá-lo. E ela falou assim, epa, mas não dá para você fluir com o fluxo da vida do seu bichinho? Aí eu falei assim, nossa, como ela tem razão, né? Aí eu mandei fazer um floralzinho rescue para ele e em uma semana ele fez a passagem. E eu, nessa época, morava na casa que é dos meus pais ainda, né? Que tinha um jardim, tem um jardim enorme, um jardim bom, um jardim grande, e eu fui lá e cavei uma cova e enterrei meu gato, e botei vela e acendi incenso e enterrei meu gato não, enterrei o corpo do meu gato, ó, e acendi incenso e acendi vela aí durante um mês, até eu deixar aí aquele luto, né? Foi meu primeiro filho, né? Meu gatinho, que eu tive dos 11 até os 30 anos. Bom, gente, vamos para o texto da Marianne Williamson sem demora. Dia 167, tá? Do livro Um Ano de Milagres, da Marianne Williamson. Eu deixo irem as minhas mágoas para que eu, em vez delas, possa receber um milagre, possa ter um milagre. Qualquer culpa que eu veja no outro irá me cegar para a minha própria perfeição. Que hoje eu possa ver a inocência e o amor nos outros, mesmo quando eles me apresentarem a escuridão dos seus elos. Ixi, isso me aconteceu ontem. Que eu possa ser liberado da minha própria escuridão, à medida em que eu me disponho a ver
além da escuridão dos outros que chegam, né? Aqueles que precisam de perdão são os professores mais importantes, porque eles indicam os limites da minha capacidade de perdoar. Onde há uma mágoa, não pode haver um milagre. Hoje eu deixo irem as minhas mágoas para que eu possa ter, em vez delas, um milagre. Para que eu possa receber, né? Um milagre. A oração. Querido Deus, eu dou a você as minhas mágoas, para que eu possa ter um milagre. Que eu possa ser liberada da minha própria culpa. Que eu possa liberar os outros da culpa deles. Que eu possa ver a inocência além dos erros, no meu irmão e em mim mesmo. Amém. Muito bonito, né? Impressionante como essa mulher tem o dom da palavra, né? Impressionante. Eu acho essa mulher admirável. Então, só existe uma vida e eu a compartilho com Deus. E que eu possa, então, ter essa experiência na terceira dimensão, livre das minhas mágoas, né? Para que a minha vida aqui, a minha experiência aqui seja mais leve, tá? Hoje nós vamos ler o texto Começamos a terceira parte do livro do Paul Ferrini, A Jornada da Criança Ferida para o Abraço do Amor, tá? A terceira parte é se realinhando com a natureza, né? O realinhar-se, tá? É um verbo pronominal. Com a natureza é uma das maneiras mais eficientes de a gente silenciar o ego, tá? Por isso que vocês já devem ter observado que, de um modo geral, as pessoas da cidade são bem mais egocêntricas do que aquelas que vivem no campo, né? E aí o texto é sobre a energia no coração. Algumas vezes pode ser muito sombrio lá fora. As nuvens rolam vindo do oeste e se sentam sobre as montanhas, descansando lá, à medida em que fazem a sua longa jornada em direção ao leste. À medida em que as nuvens mais velhas se movem, novas nuvens vêm para assumir o lugar delas. Sob as nuvens, os dias estão escuros e apáticos. As faces estão taciturnas. Falta brilho aos olhos e os músculos da mandíbula se apertam. A alegria, o entusiasmo, de fato, a energia de todo tipo, parece estar muito longe. No último outono, depois que as folhas caíram das árvores e o clima ficou frio, né? E o tempo ficou frio, e o tempo fica frio, né? Esta desolação se intensifica. Os animais se retiram para mais fundo dentro das florestas. As pessoas ficam dentro das suas casas, mas saindo apenas quando tem que sair, empacotadas contra o vento frio que vem descendo das montanhas. Toda a terra parece estar lamentando. Nós ficamos letárgicos fisicamente e mentalmente deprimidos. Esse é o primeiro sinal de que o inverno chegou. Você pode ver esse sinal nas faces das pessoas nas ruas. Você pode vê-lo na sua própria face, no espelho. Você pode senti-lo do lado de dentro, né? A chegada do inverno, né? Lembrando que ele é um americano, mora nos Estados Unidos e está falando de um inverno no hemisfério norte, que é aqui no Brasil o inverno mais semelhante que a gente tem seria na região sul, né? O inverno aqui no Rio de Janeiro é meio cômico, né? Por sinal, tá calor pra caramba aqui, sabe? Tá até chato. Eu adoro o inverno e não tem frio. Ainda não fez frio. Acho que a gente teve uma semana de frio. Frio pro carioca, né, gente? Que é um frio ridículo, né? O fogo morreu. Ele queima perigosamente pequeno.
A qualquer momento ele pode ir embora, se a lenha não for misturada. No inverno, não for mexida, né? Se não atiçar o fogo, né? Se o fogo não for atiçado. No inverno, o fogo no coração deve ser mantido queimando. Nós devemos tomar tempo para nos fortalecermos a partir de dentro, através da meditação e do pensamento positivo. Nós precisamos nos exercitar fisicamente e mentalmente. Nós precisamos trazer a nossa energia para fora, na medida em que ela começa a se afundar enquanto o inverno avança. No inverno, há uma tendência de nos separarmos uns dos outros, de ficarmos nos nossos próprios lares, nos nossos pensamentos em nossos pensamentos isolados e nas nossas preocupações. Se aquecermos com isso, né, a isso, o inverno será duplamente frio. Nós precisamos da nossa comunidade, da nossa partilha e da nossa comunicação uns com os outros para atiçar o fogo, né, a misturar a lenha. A intimidade, ela atiça, né, esse fogo novamente. E a confiança faz com que ele queime brilhante. Quando o fogo do coração queima brilhante, nada do exterior pode tirar a sua alegria e levar o seu entusiasmo embora. Ele não depende do tempo, do clima ou do comportamento dos outros seres humanos. Ele canta e ilumina os caminhos a partir de dentro. Ainda assim, o fogo interior precisa ser cultivado. Nós precisamos estar sensíveis aos nossos níveis de energia, nos recusando a permitir que a nossa vitalidade, fé e otimismo vão para muito fundo. O inverno é um tempo para o trabalho espiritual, porque a maior parte dos reforços externos foi retirada. Foi levado embora, né? Para cima movimentos para cima e para fora são mais difíceis, são mais intencionais, necessitam, né, de mais intenção. Inevitavelmente, a nossa consciência se afunda do lado de dentro. Nós nos tornamos mais autoabsortos. Nós temos fugido de nós mesmos. E essa autoabsorção pode ser boa, pode nos confrontar com os sentimentos que nós não tivemos tempo para lidar, com os quais não tivemos tempo, né? Os quais não tivemos tempo para lidar até agora. Um período de tempo de autocomunhão é sempre útil, mas a crônica autoabsorção não é vantajosa ao nosso crescimento espiritual. Isso apenas traz a nossa energia um nível mais abaixo. Faz com que os níveis da nossa energia diminuam. Perdão. Não. Faz com que a nossa energia diminua. No inverno, nós sentimos a nossa fragilidade biológica. Nós sentimos a nossa instabilidade mental e emocional. Nós temos que trabalhar para manter o equilíbrio interno. Nós temos que trabalhar para cuidar do fogo interno, né? Então, é especialmente oportuna a leitura desse texto, porque a gente está chegando mesmo aí no inverno, né? Acho que daqui a 2 semanas o inverno chega. Não, daqui a 1 semana, né? E o inverno pode nos trazer uma certa depressão, né? Então achei bonito ler esse texto hoje. Eu particularmente adoro o frio, mas eu acho que é porque eu não vivo num país frio. Eu acho que eu não me adaptaria. Não sei, acho que pelo menos no início seria difícil para mim viver num país frio, né? Talvez passar um inverno, mas não viver, né? Então, meus queridos, eu queria fazer um comentário aqui sobre o texto de ontem, porque ontem não foi possível comentar, eu estava com pressa, né?
O primeiro comentário que eu quero fazer sobre o texto de ontem, se você não tiver assistido o vídeo de ontem, por favor, assista, quando ele fala que a criança interior vai dizer assim: eu tenho o direito de ter as minhas necessidades atendidas. Mas aí o Espírito Santo vai responder: isso é verdade, mas você precisa permitir que a pessoa que pode atender às suas necessidades chegue até você, né? Então, acho que esse é um grande problema que a gente enfrenta com os nossos egos, né? Com relação aos nossos relacionamentos. A gente quer que aquela determinada pessoa, né, o nosso marido, a nossa esposa, o nosso familiar, atenda às nossas necessidades, né? E talvez aquela necessidade não seja para ser atendida por aquela pessoa, mas por uma outra, né? A mesma coisa acontece quando a gente se encanta com alguém e aquela amizade ou aquele amor romântico não é retribuído, né? Então a gente gostaria muito que aquela pessoa viesse para as nossas vidas para atender as nossas necessidades afetivas. Às vezes também a gente tem um relacionamento e a pessoa decide que quer ir embora. E a gente não gostaria de finalizar a relação ainda, né? Então, esse é um pensamento aqui para mim que é muito libertador, né? E quando eu me assento nesse pensamento, como ele usa muito aqui essa expressão, né? Eu posso deixar o espaço livre para que aquela pessoa venha atender às minhas necessidades, né? E às vezes, gente, nós podemos resolver as nossas necessidades nas nossas vidas, atender, providenciar para que elas sejam atendidas de formas muito simples. Então, se aquela minha amiga não quer ir ao cinema comigo e eu quero muito ir ao cinema acompanhada, eu posso ligar para uma outra amiga, né? Se eu não gosto de fazer o serviço de casa, eu posso trabalhar um pouco mais para ganhar um pouco mais, para pagar alguém para fazer o meu serviço de casa, né? Eu estou usando o exemplo do serviço de casa porque é uma coisa que causa muito desconforto nas famílias, né? E eu sou sempre favorável à seguinte coisa: que as famílias se unam e que todos contribuam para pagar alguém para fazer o serviço de casa. A gente vive num país onde isso é possível, né? Nos países mais ricos isso é praticamente impossível, né? E a gente ainda vai estar dando emprego e movimentando a economia. Então, que eu contrate uma pessoa para passar a minha roupa, que eu contrate uma pessoa para faxinar minha casa 1 ou 2 vezes por semana, quando for possível, o quanto for possível para mim. Ou que eu, se tenho dinheiro, né, possa pagar um empregado para estar na minha casa todos os dias, né? Eu tenho um amigo que hoje ele tem um alto cargo numa empresa, né? Numa empresa importante, né? Mas ele, num determinado momento da minha vida, ele teve uma filha e a gente se encontrou e foi conversar e ele falou pra mim que ele tinha um motorista. Aí eu falei assim: tu tem um motorista? Eu achei aquilo bizarro, né? Um homem jovem, enfim, eu não gosto de dirigir. O tempo que eu tô indo pro trabalho, ele tá me levando e eu tô lendo o jornal dentro do carro, eu tô me atualizando, eu tô fazendo o que eu preciso fazer, tô respondendo e-mail no celular. E aí, e ele leva a minha filha na escola, ele busca a minha filha na escola. Gente, eu achei aquilo tão inteligente, sabe? Tão inteligente. Até porque ele não gosta de dirigir. Eu adoro dirigir, né? Sempre adorei dirigir. E eu achei aquilo tão inteligente. E ele falou pra mim: não, é um cara ótimo, e eu ajudo ele. E ele tem um emprego e eu assino a carteira dele, e eu ajudo ele pra caramba, e ele é meu faz tudo, ele vai no banco, ele paga a conta. Naquela época, né, que as coisas ainda não estavam tão fáceis, que a gente hoje faz tudo com o celular, né? Ele resolve, ele pega minha filha na escola, ele vai ao supermercado, e eu achei aquilo muito inteligente, né? Então, eu tô usando, eu tô Então, gente, eu acho que o microfone pifou. Eu acho. Eu não sei se o vídeo ficou sem som, gente, eu não acredito.
que o vídeo ficou sem som. Eu não acredito. Bom, mas enfim. Eu tava fazendo um comentário aqui da frase do Paul Ferrini, da lição de ontem, eu não sei se apagou, né? Onde ele diz assim: eu tenho a chance de ouvir a minha criança dizer, eu tenho o direito de ter as minhas necessidades atendidas, e eu também tenho a chance de ouvir o Espírito Santo responder. Isso é verdade, mas você precisa permitir que a pessoa que vem atender as suas necessidades, que pode atender as suas necessidades, vem para vocês, né? Enfim, eu falei um monte de coisa aqui, eu acho que o microfone desligou. Gente, eu gravando esses vídeos. Mas enfim. Então, esse era o primeiro comentário que eu queria fazer sobre o texto de ontem, né? Sobre a gente permitir que as nossas necessidades sejam atendidas, e às vezes isso é muito simples. Tão simples quanto eu trabalhar mais um pouco para poder pagar um funcionário para fazer as coisas na minha casa que eu não gosto, né? E outra coisa que eu queria comentar aqui, especialmente com as mulheres, quando ele diz assim, que a amiga dele, ela então descobriu que a raiva dela resultava de uma tendência de dizer sim, quando na verdade ela queria dizer não, e ela então se sentia usada, né? Então acho que isso é importante, né? A Marianne Williamson, ela fala bastante disso no Retorno ao Amor, né? E é importante que nós possamos nos apropriar dos nossos sims e dos nossos nãos. Você quer fazer isso pra mim? Você pode fazer isso pra mim? Não, eu não posso. Não, eu não quero. Não, não vai ficar confortável pra mim. E, enfim, né? Isso é muito importante, especialmente para as mulheres. A gente aprender a dizer sim quando é sim, dizer não quando é não. E outra coisa, que quando esse sim vier, que esse sim seja um sim tão sincero que se eu não receber nada em troca depois da pessoa, fique tudo bem, né? Esse é o verdadeiro sim. É o sim no qual eu não estou querendo nada do outro. Ou então eu combino antes. Tá, eu faço isso com você, mas se você fizer aquilo comigo. Hoje eu vou ao cinema com você ver aquele filme de luta sanguinário, se depois você for ao cinema comigo ver aquela comédia romântica, né? Certo? Então isso é muito importante, a gente se apropriar dos nossos sims e dos nossos nãos. Isso é uma grande cura, né, para as nossas crianças interiores. É uma super cura para as nossas crianças interiores, tá? E que mais que eu queria... isso aqui eu acho que eu comentei na hora do vídeo, né? Que ele falou que quando a menina lá começou a ter os ataques, que ele via que não era ela, que era a criança interior. E eu acho que à medida em que a gente caminha nas lições, já deve estar muito claro para vocês, na observação com as pessoas com quem a gente tem uma interlocução, quando a pessoa está no adulto são, né? Quando a pessoa está lá na criança ferida, muito ferida, tá tendo uma reação, né? E eu acho que era isso que eu queria comentar. E eu vou finalizar o vídeo lendo um comentário, eu acho que é de anteontem, sobre o vídeo de antes de anteontem, que eu recebi aqui, tá? E eu vou ler o comentário porque a Simone colocou publicamente, né? Eu queria te agradecer muito, Simone, por esse comentário. Muito. Muito, 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 muito. Você foi muito corajosa e eu posso te garantir que se você ainda não tiver feito isso e fizer, entregar isso aqui, tudo que você escreveu nas mãos do Divino Espírito Santo, você vai ter uma cura monstruosa. Você vai ter uma liberação de um padrão muito grande dentro de você, tá? Então ela botou assim... Jaque, foi do dia 164, tá? A gente hoje tá na 167, então foi do vídeo da lição 163. Hoje é lição 167. É o dia 167, né? Da nossa jornada de cura. Jaque, os sentimentos de inveja são sempre jogados para debaixo do tapete, porque são vergonhosos e então passamos a negá-los. São vergonhosos porque foram rotulados como vergonhosos pela nossa sociedade. Eles não são vergonhosos, eles são humanos. Eles são da nossa natureza. Gente, os bichos têm ciúme uns dos outros. Você vai pegar um bicho no colo, o outro bicho vem e bate no que está no seu colo. Isso é da natureza.
né? A gente tem que parar de rotular, que vergonhoso. É humano. É humano, ter inveja é humano, ter raiva é humano, ter ciúme é humano, ter sentimento de posse é humano. Humano porque é do ego, né? Vamos lá. Hoje mesmo pedi ao Espírito Santo para me livrar de todo tipo de sentimento, de todo esse tipo de sentimento destrutivo. Sempre tive muita inveja das mulheres de corpo bonito, pois eu sempre me achei quadrada, igual ao Bob Esponja. Querida, a beleza feminina pode ser encontrada em todos os corpos, inclusive nos corpos quadrados, tá? Então eu tenho certeza que você tem a sua beleza, que é única, né? E hoje esse sentimento lixo já não faz mais parte de mim. Essa inveja era tanta que quando eu vi uma prima minha que era muito bonita engordar, eu senti muita alegria. Penso o quanto a minha criança interior foi ferida por causa da obesidade. Eu posso imaginar, querida. Graças a Deus que a cura vem quando reconhecemos os nossos defeitos. Então, minha querida, isso é normal, esse tipo de pensamento é normal. Então, eu acho que o que você, uma boa oração para você é pedir ao Divino Espírito Santo para te ajudar a não se comparar com as outras pessoas, a te ajudar a ver a sua própria beleza, a te ajudar a ficar feliz com o corpo que você tem, com a voz que você tem, com a inteligência que você tem, com a conta bancária que você tem, com a vida que você tem. Eu faço muito isso, eu falo assim, meu Divino Espírito Santo, me ajude a eu parar de olhar para o lado, a eu parar de me comparar com os outros, né? Eu tenho uma única irmã que é mais velha do que eu, 2 anos e meio, e infelizmente, nós fomos criadas sem incentivo para sermos amigas, né? Então, num clima de muita competição, num clima de muita inimizade. Eu não sei se... Tem uma outra palavra melhor do que essas? Talvez eu me lembre. Então, assim, eu sempre tive muito esse defeito de me comparar com as pessoas que estavam em volta de mim. Especialmente as mulheres, né? Porque é natural. É do mesmo sexo que eu, né? E eu desde muito cedo, eu rezava e pedia, desde muito cedo, gente, desde pequena mesmo, eu rezava e pedia a Deus, me ajuda eu não me comparar com o outro, me ajuda eu não olhar para o lado, me ajuda eu fazer o que eu tenho que fazer na minha vida, me ajuda eu ser quem eu sou, né? Porque se a gente começa a olhar para o lado, a gente também quer copiar o outro. E quando a gente quer copiar o outro, a gente tá matando a nossa autenticidade. Eu não me permito ser quem eu sou, né? Não é que eu não vá me inspirar, é diferente. Eu posso ver, de repente, eu gostei muito desse anel aqui que a Jaque tá usando, ou o colar que ela usou naquele dia, e eu quero saber onde ela comprou e eu quero comprar um igual. Não é disso que eu tô falando, né? Isso é válido, a gente tá se inspirando no outro. Mas a gente se comparar de uma maneira ruim, ou mesmo se comparar de uma maneira boa, eu sou melhor do que ela, ela é pior do que eu, eu sou o máximo, ela não é nada. Gente, isso é muito ruim. Isso só traz destruição para os nossos relacionamentos. Isso é muito ruim e a gente aprende isso de pequeno, até por causa de uma ferramenta ignorante que os nossos pais usam, que é muito comum, que é tentar estimular a criança a se desenvolver porque a criança se sente mal diante do coleguinha, né? Enfim, é a ignorância, a falta de consciência dos nossos pais, né? Nem todos fazem isso, nem todos, né? Eu conheço irmãos que foram criados na amizade, compartilhando as coisas, seu irmão é seu melhor amigo, seu irmão tá aqui para te apoiar, seu irmão empresta isso pro seu irmão, isso aqui, essa blusa aqui é dos dois, um usa num dia, o outro usa no outro, né? Mas isso não é o lugar comum, vamos ser honestos. Não é o lugar comum. O lugar comum são os abusos entre os irmãos, é a inveja entre os irmãos, é a competição entre os irmãos, são os ciúmes entre os irmãos. Isso é muito ruim. Então, assim, a gente vai precisar fazer um treino consciente. E a minha maneira como é que eu digo para vocês, de trazer uma clareza para vocês a respeito disso,
Em primeiro lugar, se você está sentindo inveja do outro, presta atenção. A inveja tem um recado maravilhoso para te contar. Como assim, Jaque? A inveja é legal. A inveja é legal. Se você der atenção para a inveja e ouvir o que ela tem para falar, ela tá te falando do seu potencial. Do potencial que você ainda não passou ao ato, que você ainda não cumpriu. Ah, eu tenho muita inveja daquela minha amiga porque ela é muito estudiosa e ela se formou na melhor universidade do Brasil. Então, a inveja está me chamando a atenção para o meu potencial. Eu posso ser muito estudiosa, eu posso ser muito disciplinada e comprometida, eu posso passar no vestibular, eu posso me formar naquela carreira, né? Ah, ela é muito bonita e a minha prima é linda e eu sou o Bob Esponja. Ah, tá. Então o que a inveja tá me falando? Eu tenho o potencial de ser uma mulher linda. Pode ser que eu não tenha como fazer uma cirurgia plástica para ficar uma mulher cheia de curvas, né? Porque não é meu biotipo. Mas eu posso me arrumar, eu posso usar uma roupa bonita, eu posso fazer uma sobrancelha definitiva, como vocês sabem que de vez em quando aqui eu faço, tá na hora de eu refazer a minha, daqui a pouco vocês vão me ver com aquela sobrancelha de bozo aí que vocês adoram, né? E eu posso ficar bonita, eu posso ir pra academia malhar, eu posso ir lá fazer meus exercícios de glúteos lá na máquina. Eu posso me alimentar melhor, eu posso me vestir bem, eu posso chamar uma consultora de estilo, né, para me orientar a respeito de quais cores me favorecem, qual é a cor mais bonita para eu pintar o meu cabelo, qual é a roupa que eu devo vestir, qual é o tipo de calça de saia que fica melhor em mim, né? Eu já contei pra vocês que eu tenho 1,71 m de altura, né? Então eu sou bem grande pro padrão da mulher brasileira, né? E há uns 20 anos atrás eu usava saltos muito altos, tipo plataforma. E eu usava calça pantalona boca de sino quando ninguém usava, ninguém usava. Eu tinha que catar as pantalonas, eu ia na Elos, que era uma das poucas grifes que fazia pantalona, e eu comprava as pantalonas e eu tinha várias pantalonas de vários tipos de jeans, de várias cores, e ninguém usava as pantalonas. Aí um dia, um amigo meu, que é meu amigo até hoje, trabalha comigo hoje, é um querido, eu costumo dizer pra ele que a gente é irmão e fomos separados na maternidade. Um dia ele virou pra mim e falou assim: Jaque, tem que te dizer uma coisa. Você fica muito bem com essas calças. É impressionante. Essas calças são horrorosas, ficam horrorosas em todo mundo, mas você fica muito bem. Eu tenho que te dizer isso. Não deixe de usar essas calças. Aí eu fiquei super feliz, óbvio, né? Aliás, ano passado eu consegui comprar 2 maravilhosas na liquidação da Sacada. E aí eu pensei assim, eu falei, tá vendo? São as calças que me ficam bem. Me ficam bem. Não são as calças que ficam bem em todo mundo. São as calças que me ficam bem. Então você vai procurar as calças que ficam bem em você, a saia que fica bem em você, a cor que veste bem em você, o batom que te valoriza, o exercício físico que você mais gosta. E se você quiser ganhar curvas, querida, vá fazer aulas de dança. Você ganha curvas. Também, vai demorar um pouco, mas vai ganhar. Então a inveja, quando a gente olha para a inveja sem julgamento, fica com a sua inveja, sente a sua inveja, não nega a sua inveja. Claro que você vai entregá-la para o Divino Espírito Santo, que ninguém quer ficar sentindo inveja do outro e ficando feliz quando a mulher engordou, porque é óbvio que isso está fazendo mal para mim, que sinto, né? Faça essa oração. Meu Divino Espírito Santo, entrego essa inveja, esse ciúme aqui nas tuas mãos. Por favor, que sirvam aos teus propósitos. Por favor, me mostre o que eles têm para me ensinar. E, por favor, me ajude a eu me concentrar na minha vida, no meu trabalho, nas minhas coisas, nas minhas escolhas. Ok? E aí vocês vão ver como tudo vai ficar mais leve. E aí a inveja vai ser um sentimento maravilhoso para poder dar informações a respeito que vocês ainda não têm a respeito de vocês mesmos. E aí fica tudo bom. O ciúme é informação, a inveja é informação, a raiva é informação, o ressentimento é informação, tudo é informação, porque todas as coisas são lições que Deus quer que eu aprenda. E aí eu peço ao Divino Espírito Santo para me ensinar tudo com a minha inveja, com a minha raiva. Vocês acham, gente, vocês acham que eu fico aqui
olhando o que as outras pessoas estão fazendo com relação ao curso em milagres, eu não olho. Eu não olho porque eu não quero me comparar. Eu não quero perder o meu foco. Eu não quero perder o que o Espírito Santo está pedindo para eu fazer. Tem pessoas maravilhosas. Eventualmente, as coisas dessas pessoas chegam para mim. Mas, de um modo geral, eu procuro não olhar, eu procuro não saber, eu procuro me concentrar no meu trabalho. São pessoas maravilhosas que estão ensinando do jeito delas. Mas eu preciso, isso aí já é uma orientação espiritual que eu recebi, né? Eu preciso me focar na coisa que chega diretamente para mim. E nos professores que eu tenho hoje, que são aqueles que me ensinam, que são meus mestres, né? Que são aí o pessoal os americanos, tá bom? Então essa é a minha dica para vocês hoje. E, enfim, eu acho que um pedaço do vídeo ficou sem som. Eu acho que eu esbarrei aqui, desliguei o microfone, tá? Mas, enfim, é isso que a gente tinha para falar hoje, tá? Eu deixo vocês, então, com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, com um beijo imenso. E, se Deus quiser, nós nos vemos novamente amanhã.